Bom dia, senhora deputada. Eu gostaria de lhe perguntar aqui, em meu nome e em nome de uns colegas, como é que o Partido Comunista, na atual situação, atuaria? Relativamente à situação económica que o país atravessa. Porque está relacionada com a demografia. Muito bom dia, senhora deputada. A minha questão deve-se relativamente à crise demográfica, como a senhora deputada tinha dito, a atual crise demográfica deve-se principalmente à grande taxa de imigração por parte de jovens. A minha pergunta é, quais é que são as medidas que o país está a tomar para combater esta grande taxa e também em relação à grande taxa de desemprego? Na atualidade vimos que existem muitos médicos estrangeiros que exercem função em Portugal. No entanto, o nosso país tem as qualificações melhores do que, por exemplo, em Espanha. Não acha ridículo existirem médicos a emigrar para a Espanha e não acha que devíamos investir mais no nosso? Muito bom dia a todos. Bom dia, senhor deputado. A pergunta que tenho aqui é, todo este crescimento ao nível da taxa de natalidade, nomeadamente da população jovem, reflete-se diretamente ao nível da economia local. Que medidas é que pensa que poderão contribuir para o desenvolvimento da economia local? Obrigado. Então, obrigado pelas questões que colocaram. A primeira questão que o vosso colega... a seguir vamos ter mais perguntas. Eu vou tentar ser breve, que é para depois fazermos grupos de perguntas, não vocês esquecem-se das primeiras perguntas que os vossos colegas fizeram. Houve 4 questões que foram colocadas. A primeira, como é que o PCP atuaria perante a situação atual do país? Dizer que a primeira questão é a questão da renegociação da dívida. E isto é naturalmente a opinião do PCP e foi a pergunta que me fizeram, porque o país, desde 2011, que está a ser confrontado com a aplicação de um dito memorando de entendimento, que na nossa opinião é um pacto de agressão ao país. Aliás, o anterior governo do Partido Socialista subscreveu esse memorando de entendimento, o PSD e o CDS também. Nós discordámos dele porque entendemos que, mesmo antes dele ser aplicado, aquilo que eram as suas linhas previstas não iam resolver nenhum dos problemas do país, nem o problema do desemprego, nem o problema da dívida, nem o problema do déficit. Passados 3 anos da sua aplicação, está hoje provado que este programa dito de ajuda ou de resgate serviu apenas para salvaguardar aquilo que são os interesses e a capitalização do setor bancário, mas não os problemas do país. Isto, naturalmente, no meu entendimento. E por isso, nós temos que perceber que a dívida que o país está a pagar é uma dívida que a maior parte da dívida não é dívida pública, ou seja, não é dívida que tenha sido o Estado português a assumir. É dívida privada, designadamente do setor bancário e das grandes empresas. E por isso o que nós entendemos é que devemos pagar apenas aquilo que é dívida pública. E a dívida privada deve o setor bancário desencadear um programa para pagamento das suas dívidas. E, portanto, nós entendemos que a primeira coisa era renegociar o montante da dívida, porque o povo português está a ser sujeito a medidas inaceitáveis de empobrecimento quando não é responsável por essa situação. A outra questão é dos montantes, dos prazos, porque entendemos que o pagamento dos juros da dívida deve ser feito de acordo com as condições de crescimento económico e desenvolvimento do país e, portanto, também devemos renegociar o prazo para pagamento da dívida. E o que nós temos proposto e já propusemos pelo menos 2 vezes na Assembleia da República, é que Portugal tenha condições de pagar a dívida conforme a Alemanha teve no período a seguir à Segunda Guerra Mundial. Pelo menos os estudantes do ensino secundário que têm História devem ter estudado que no seguimento da Segunda Guerra Mundial, o Estado alemão era um país destruído, com muitas dificuldades económicas e sociais, e portanto foi assumido pelo Estado alemão
que o pagamento da sua dívida aos outros países seria em função do crescimento económico. E consoante ia crescendo a capacidade económica do país, o pagamento da dívida ia ser feito assim. E o que nós muitas vezes temos dito é: se a Alemanha, no pós-Segunda Guerra Mundial, teve essas condições, porque é que a Alemanha hoje não admite exatamente essas condições a outro país? E é isso que temos vindo a defender. A outra questão tem a ver com as taxas de juro, porque o pagamento da dívida, podemos dizer assim, há quem esteja a ganhar com esta dívida, e não são certamente os portugueses, porque aqueles que são credores e que compram a dívida e fazem da dívida portuguesa um negócio, interessa que o Estado português esteja cada vez mais tempo a pagar a dívida e ainda com juros mais altos. Basta dar este exemplo. No ano de 2014, neste ano que estamos agora a iniciar, o Estado português, o Governo português, vai pagar de juros da dívida, de juros, não é da dívida, e portanto não é amortização da dívida, vai pagar de juros da dívida só mais do que vai gastar em educação desde o pré-escolar ao ensino superior. Ou seja, vai pagar mais de 7 mil milhões de euros em serviço da dívida. Significa que aquilo que paga de salários a educadores de infância, a pessoas de primeiro ciclo, de segundo, terceiro, de secundário, de ensino superior, de despesas para o funcionamento das escolas, despesas para o funcionamento do ensino superior, é menos do que vai pagar de juros da dívida. E nós entendemos, isto tenho que dizer, é a opinião do PCP, há naturalmente outras opiniões que são legítimas, no entendimento do PCP, um país que coloca à cabeça não a prioridade da educação no seu país, do seu desenvolvimento económico e social, mas o pagamento dos juros da dívida aos credores, é um país, é um governo que não está a defender os interesses do país, está a defender os interesses dos credores e daqueles que estão a lucrar com a dívida. E por isso o que nós entendemos é que era fundamental a renegociação da dívida, que este dinheiro que está a ser canalizado para os credores e para os bancos internacionais pudesse ser aplicado na economia do país, desde logo no apoio às pequenas e médias empresas, na aposta na agricultura e no desenvolvimento das pescas, porque um país que não produz é um país que não cria riqueza. Nenhum país pode viver apenas de serviços. E aquilo que tem sido a aplicação no nosso país, num conjunto de imposições da União Europeia, como por exemplo a política do set-aside, de se pagar para não se produzir, do abate da frota pesqueira, são medidas, no nosso entendimento, não são medidas que contribuem para que o país avance, mas para que o país regrida. O aumento do salário mínimo nacional, porque nós hoje temos do salário mínimo nacional mais baixos da zona euro. Não sei se vocês sabem que o salário mínimo nacional são 485 euros, em que, feitos os descontos, um trabalhador que aufira o salário mínimo nacional leva para casa 432 euros líquidos, e isto significa que 432 euros para sobreviver é muito difícil, e entendemos que é preciso aumentar o salário mínimo para combater as desigualdades, mas para também incentivar o desenvolvimento da nossa economia, porque se as pessoas não tiverem condições para consumir, as empresas também não vão produzir, e é um ciclo de estagnação económica que é criado. E também a questão da aposta no combate ao desemprego. Foi aqui também uma das questões que foram colocadas: que medidas é que estão a ser tomadas para combater o desemprego? E mais uma vez volto aqui a dizer, na Assembleia da República, o Governo, quando vai à Assembleia da República, apresenta medidas, mas nem todos os grupos parlamentares de consento na Assembleia da República estão de acordo com essas medidas. Por exemplo, o combate ao desemprego faz-se despedindo professores que fazem falta na escola pública, ou isso agrava o desemprego? Este Governo já despediu mais de 30 mil professores contratados. 30 mil pessoas que estavam integrados na escola pública e que, através de um conjunto de medidas como a reorganização curricular, o aumento do número de alunos por turma, de outras medidas como a criação de mega-agrupamentos, houve 30 mil professores que já saíram da escola pública. No meu entendimento, isto não é combater o desemprego, é agravar o desemprego. O mesmo relativamente, por exemplo, ao aumento do horário de trabalho. Este Governo decidiu o aumento do horário de trabalho na administração pública dos 35 para as 40 horas. Só nos enfermeiros, para vocês terem uma ideia, são 5 mil enfermeiros que vão sair dos hospitais e dos centros de saúde. Porque se aqueles que lá estão têm mais horário de trabalho, então são precisos menos trabalhadores. Então, naquilo que é a nossa leitura, este Governo nada está a fazer para combater o desemprego, está a agravar o desemprego. E entendemos que são precisas tomar medidas exatamente no sentido contrário. É preciso criar emprego com direitos. É preciso, por exemplo, que aquilo que são necessidades permanentes das empresas
os trabalhadores que lá estão tenham um vínculo efetivo e não um vínculo temporário, porque se tiverem um vínculo temporário, terminado o contrato, vêm outra vez para a rua. Muitos são os serviços, vocês devem saber, que são preenchidos com o recurso, por exemplo, a estagiários. Muitos são os hospitais que o único psicólogo que têm é um estagiário de psicologia que lá está, quando devia ter um psicólogo contratado. Muitas são as escolas que têm falta de psicólogos, falta de funcionários, e este governo só autoriza, por exemplo, a contratação de funcionários através de pessoas que estão desempregadas e que só vão receber o subsídio de almoço. Porquê é que essas pessoas não são contratadas se fazem falta, pelo menos a nível nacional, mais de 5.000 funcionários nas escolas públicas? Isso seria também uma forma de combater o desemprego. Em relação à imigração, este governo foi aquele que convidou os jovens a emigrar, a dizer aos jovens emigrem e vão tentar oportunidades lá fora. Eu acho que é muito importante que um jovem tenha condições de ter uma experiência noutro país. E isso, se os jovens tivessem essa vontade, deve ser uma experiência que deve ser... Eu nunca fiz Erasmus, porque eu sou de Estremoz, fui estudar no ensino superior em Lisboa, e quando andei a informar-me sobre oportunidades de Erasmus, todas as outras cidades eram mais caras que Lisboa, e portanto eu iria sempre gastar mais dinheiro e não podia exigir isso aos meus pais. E portanto nunca fiz Erasmus, com pena minha, mas acho que é uma experiência importante, um jovem poder ter uma experiência de estudo noutro país, até ter uma experiência de trabalho. Agora, a maior parte das pessoas que estão hoje a emigrar, estão a emigrar para fugir ao desemprego, para fugir a uma situação de pobreza. E isso é imigração forçada, isso não é uma opção. E isso é profundamente negativo, sobretudo porque as pessoas gostariam de estar no seu país, porque é no seu país que têm a sua família, que têm os seus amigos e que têm condições, com os seus conhecimentos, com a sua formação, de contribuir para o desenvolvimento do país. E por isso nós entendemos que deviam ser criadas condições para que todos aqueles que quisessem voltar pudessem fazê-lo. Dizer que o problema da natalidade não se deve apenas à questão da imigração, até porque o agravamento do número de pessoas que estão a sair é historicamente mais breve do que o problema da natalidade. Há outras medidas que têm contribuído também para a diminuição da natalidade. Por exemplo, no ano de 2012 nasceram cerca de 89.800 bebés. No ano de 2011 tinham nascido 96.000. Foi uma redução muito acentuada. Mas dos que nasceram em 2012, 10% são de mães estrangeiras. E a renovação de gerações no nosso país foi sempre feita, quase sempre à custa do aumento da natalidade, sobretudo de imigrantes. Acontece é que num contexto em que aumenta o desemprego, muitos imigrantes não tendo trabalho no nosso país regressam aos seus países. E há hoje também este fenómeno a registrar-se. E com isto, também aqueles que eram os que tinham mais filhos estão a sair. E, portanto, também não é muito rigoroso nós dizermos que a natalidade está a descer só por causa da imigração. Não é só por isso. Tem a ver também com outros fatores. Também tem a ver com o facto de as mulheres entrarem mais tarde no mundo do trabalho, porque têm mais acesso ao emprego, à sua formação, ao ensino superior, e muitas vezes, para continuarem em condições de igualdade com os homens na sua vida profissional, abdicam e são forçadas a abdicar da maternidade porque sabem que isso não é bem visto. Aliás, hoje continuam a haver mulheres que, quando vão a uma entrevista de emprego, se lhes pergunta se têm filhos, quantos anos têm os filhos e se estão a pensar em engravidar. E esta pergunta é ilegal, ninguém pode perguntar isso a uma pessoa, porque isso é condicionar o acesso àquele lugar em função de ser mãe ou não. Aliás, havia inclusivamente uma grande cadeia de supermercados que, no formulário que as mulheres preenchiam para concorrer a um lugar nessa cadeia de supermercados, até diziam lá para pôr a idade dos filhos. E isso foi considerado ilegal e essa cadeia de supermercados foi obrigada a retirar isso. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Das coisas que mais me chocaram, que eu já vivi, que mais me chocaram, foi uma vez aqui em Évora, na Taico. Vocês sabem que a Taico é provavelmente a maior empresa aqui em número de trabalhadores do distrito de Évora, se não do Alentejo. Porque eu acho que mesmo assim a Taico tem mais trabalhadores que o complexo de Sines. E a Taico foi das primeiras empresas no país a impor as 12 horas de trabalho. Portanto, os operários da Taico ganham um salário relativamente baixo
e trabalham 12 horas por dia. E um dia às 7 da manhã eu estava naquela empresa, numa ação de contacto com os trabalhadores, já não me lembro se era contra o pagamento das horas extraordinárias, contra as alterações ao Código de Trabalho, às 7 da manhã, e vi chegar uma mãe num carro com 2 cadeirinhas de bebê atrás, às 7 da manhã, com 2 crianças atrás nas cadeirinhas. O pai saiu do turno da noite e a mãe entrou no turno da manhã. E isto é uma desumanização completa das relações. Porque o pai faz o turno da noite, a mãe faz o turno da manhã e as crianças ali andam nas cadeirinhas para trás e para a frente. Isto é uma violência brutal na vida de uma família. Porque para já impede uma convivência normal. Para já porque 12 horas de trabalho é um retrocesso. Porque as 8 horas de trabalho foram uma conquista do 25 de Abril, foram uma conquista de antes do 25 de Abril. Os últimos trabalhadores a conquistar as 8 horas de trabalho foram os operários agrícolas ainda durante o fascismo. Conquistaram as 8 horas de trabalho ainda durante o fascismo. E nós, em pleno século XXI, estarmos a dizer que o horário de trabalho agora são as 8 horas, é um retrocesso na vida das pessoas. Porque o que esteve inclusivamente na origem do 1º de Maio, ainda durante as lutas que foram desenvolvidas no século XIX, foram as 8 horas de trabalho. E aqueles trabalhadores lutavam por 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para o que entenderem. Era um dos manifestos que tinham das suas reivindicações. E nós, em pleno século XXI, estarmos a impor 12 horas de trabalho, que não são pagas a mais por trabalharem mais que 4 horas, tem um significado muito negativo na vida das pessoas e é certamente aquilo que está na origem de muitos não permitirem, por exemplo, tomarem decisões quanto ao aumento do número dos filhos, porque viver nestas condições de facto é difícil. Isto às 12 horas acrescentando o período de deslocação para a empresa e o seu regresso. A Taico tem trabalhadores de Vila Viçosa, tem trabalhadores de Estremoz, tem trabalhadores de muitos concelhos aqui do distrito, que deslocando-se para lá também é período da sua vida e tempo da sua vida que é desperdiçado. Sobre a questão de haver muitos médicos estrangeiros em Portugal. Eu não sei se há mais médicos estrangeiros em Portugal que há noutros países. Não sei, em rigor dos números, não posso te afirmar isso. Teria que pesquisar e que estudar isso, porque não sei se temos mais médicos estrangeiros em Portugal que, por exemplo, a Espanha ou a França. Não sei. Há uma falta significativa, sobretudo de médicos de família. Agora, por exemplo, no Centro de Saúde de Estremoz, houve um médico que foi assumir outro tipo de funções. Há falta de médicos de família. Sobretudo na área metropolitana de Lisboa e do Porto, há médicos de família. Vivo em Lisboa desde 2001, nunca tive médico de família e a última vez que me fui inscrever no Centro de Saúde, a senhora disse que havia mais de 6.000 pessoas só no meu Centro de Saúde que estavam à minha frente para ter acesso a médicos de família. Aquilo que o Ministério da Saúde tem dito é que há sobretudo falta de médicos de família. O que nós entendemos é que seria muito importante, desde logo, alargar o número de vagas nos cursos de medicina no nosso país. Porque provavelmente nos cursos de medicina é o único em que se aplica o problema de haver uma vaga limitada, porque há muitos jovens que, não entrando por décimas muito pequeninas, têm que ir para a Espanha, vão para a República Checa e depois acabam por ingressar na carreira, ou nestes países ou noutros países em que as condições são favoráveis. Porque, para vocês terem ideia, um médico tem cerca de 5 anos de formação, mais um internato que também são cerca de 4 a 5 anos. Quando entra efetivamente na carreira já tem uma idade próxima dos 30 anos e o escalão da tabela remuneratória dos médicos no primeiro escalão não é assim tanto, tendo em conta a importância não apenas científica da profissão, mas até a importância social da profissão de médico. E, portanto, era importante aumentar o número de vagas nos cursos e garantir que a sua integração depois na carreira. Sobre a questão do desenvolvimento da economia local, é muito importante, sobretudo no interior do país, que o aumento da natalidade se reflita depois na presença e na permanência das pessoas no território, porque o que tem acontecido é que há muitos jovens que são forçados a emigrar ou a imigrar dentro do seu país e para ir, por exemplo, há muitos jovens alentejanos que são forçados a ir para as grandes cidades à procura de emprego, porque nos concelhos onde vivem há poucas empresas e não há emprego e não há oferta de emprego. E, portanto, era preciso, desde logo, e no nosso caso concreto, apostar também na agricultura e noutro tipo de indústria, desde logo aqui também na região, pela tradição, a questão da extração do mármore, sobretudo numa coisa importante que é o valor acrescentado, porque muitas vezes a extração
está pouco associada à transformação do mármore. E se uma pedra de mármore, e há certamente aqui pessoas que são muito mais entendidas nestas matérias do que eu, se um bloco de mármore sair aqui em bruto, ou sair aqui transformado, tem um valor acrescido com um reflexo muito maior depois no que fica cá. E, portanto, é importante não apenas a extração, mas também a transformação e a valorização dos produtos, por forma a que quem os compra pague-os a um preço mais elevado, para que isso permita também um retorno maior à comunidade. E por isso o que eu acho que era fundamental é que o Alentejo tem condições naturais para isso, uma aposta na agricultura, uma aposta de facto significativa naquilo que é a capacidade de produzir de uma região, por forma a criar emprego e de certa forma fixar jovens e com isso também permitir um aumento da natalidade. E acho que respondi às perguntas mais ou menos todas. Bom dia. Este ano o objetivo do Parlamento dos Jovens é encontrar medidas que diminuam a imigração e investimento e aumentar a natalidade. No entanto, o Governo aumentou recentemente a idade da reforma. Não acha que esta medida vai contra os nossos objetivos? Se não queremos que os jovens emigrem e queremos aumentar a população jovem, porque não criamos condições para que os jovens estrangeiros venham cá estudar e trabalhar. Muito bom dia. Se nós queremos aumentar a natalidade, porque é que em vez de o Estado investir num tema bastante polémico, como o aborto, não incentiva as famílias à natalidade? Por exemplo, a relação aos impostos de habitação, em vez de ser em função do tamanho da casa, que seja a função per capita, beneficiando as famílias com maiores agregados. Uma das medidas. Muito obrigado. Então, sobre a crise demográfica, eu queria perguntar quais eram as políticas natalísticas que o PCP aplicaria se estivesse no governo. E posso já fazer da droga? Eu queria saber o que é que achavam do cannabis ter sido legalizado no Uruguai e com tantos protestos cá em Portugal, porque é que não legalizam cá também? Porque é que os mesmos não têm nem meios de transporte, nem meios económicos para a deslocação para grandes vilas, grandes cidades? Porque é que medidas é que pensa que poderiam tomar para reduzir este problema que afeta o país tão envelhecido? Então, bom dia. Ao reduzir as escolhas profissionais dos estudantes, estamos também a reduzir a diversidade de cursos que estes irão seguir. Se os jovens são o futuro do nosso país, não deveríamos apostar mais neles. E compreendemos que não é fácil, muitas vezes, abrir mais cursos. Mas se não o fizermos, daqui a uns anos, iremos nos encontrar na mesma situação. Isto vão existir muitos jovens qualificados para um número reduzido de postos de trabalho. Então, se calhar ia aqui respondendo às questões. Desde logo a primeira questão que a vossa colega colocou, que tem a ver com o aumento da idade da reforma. Vocês sabem que a idade da reforma estava nos 65 anos e este governo decidiu para que o aumento da idade da reforma agora passasse para os 66 e ligou isto ao aumento da esperança média de vida. Significa que hoje qualquer pessoa que queira pensar com que idade se irá reformar não o pode fazer à partida, porque isso vai estar dependente de um cálculo que este governo apresentou como proposta, tendo em conta o aumento da esperança média de vida. Nós entendemos que esta medida é negativa, porque as pessoas, o aumento da idade da reforma, na nossa opinião, eu só posso falar, volto a dizer, como deputada do PCP, devia diminuir e não aumentar, porque uma forma de diminuir a idade da reforma também era uma forma de libertar mais postos de trabalho para que os jovens entrassem no mundo do trabalho e porque as falharam há muitos anos ao longo da sua vida e merecem uma velhice em condições de dignidade. Vou-vos dar um exemplo. Há muitas pessoas que, não tendo hoje ainda 65 anos, já tiveram 40 anos de descontos. Porque houve pessoas que, antes do 25 de Abril, começaram a trabalhar muito cedo e a fazer descontos por isso. E, portanto, hoje têm já os 40 anos de descontos, mas não têm ainda 65 anos. Mas se decidirem reformar-se,
têm uma penalização e ficam com uma reforma muito próxima do salário mínimo, dos 400, pouco mais que isso, 400 euros. E, portanto, continuam a trabalhar para continuar a ter descontos suficientes. Dizer-vos que a maior parte dos reformados no nosso país tem pensões abaixo do limiar da pobreza. Dois terços têm pensões abaixo do limiar da pobreza. E o limiar da pobreza está nos 432 euros. E, portanto, são pensões muito baixas. Também acontece que muitos idosos, por terem pensões muito baixas, trabalham e continuam a trabalhar para, de certa forma, conseguir equilibrar e ter uma vida minimamente digna. E, portanto, entendemos que o aumento da idade da reforma em nada vai favorecer os problemas do país, só os vai agravar. Sobre os jovens estrangeiros que para virem para cá estudar e trabalhar. Dizer que Portugal, relativamente à lei da imigração, tem inclusivamente até uma lei minimamente progressista, em que tem condições mais ou menos favoráveis para aqueles que queiram vir para cá trabalhar e estudar. E por isso o Estado português, até relativamente à questão da lei do asilo político, tem até leis positivas. E nós tivemos sempre condições de assumir uma posição favorável à chegada de imigrantes. Agora, nós muitas vezes ouvimos, até perante o número de estudantes que se candidatam ao ensino superior, por exemplo, porque há cada vez menos estudantes a candidatarem-se ao ensino superior, e o ano passado foi um novo mínimo histórico, porque desde 2008 que o número de jovens que terminam o secundário e se candidatam ao ensino superior tem vindo a diminuir. Não é por acaso que, também não é novidade que há muito tempo que vimos dizendo, mas saiu hoje uma notícia de que 4 em cada 10 jovens em Portugal diz que não têm dinheiro para pagar os estudos no ensino superior. E perante isto, há muitos reitores de universidades que dizem que, já que os portugueses não têm dinheiro para estudar, podemos fazer acordos com o Brasil e com a China e assim eles vêm se formar cá. Nós não temos nada contra que os jovens estrangeiros venham para as nossas universidades e para os nossos politécnicos estudar. Entendemos que isso pode ser importante numa política de cooperação com esses países. Agora, o que entendemos fundamental é que a obrigação primeira do Estado português é com os jovens portugueses. E entendemos que é muito grave viver num tempo em que apenas pode estudar no ensino superior quem pode pagar. Eu entrei no ensino superior em 2001. Em 2001 sou aqui de Estremoz, numa turma de Humanidades, éramos 18, fomos para o ensino superior 8. Em 2001, quando a propina estava nos 300 euros. E, portanto, isto é ainda um sinal muito negativo. Hoje há muitos estudantes que não se candidatam ao ensino superior porque não têm dinheiro para pagar 1.066 euros de propinas no público, mais despesas de alojamento, mais despesas com fotocópias e material escolar, mais despesas de transporte e, portanto, isto é negativo. Passados 40 anos do 25 de Abril, que foi isso que permitiu que as pessoas pudessem estudar independentemente do seu dinheiro, das condições da sua família, hoje haver estudantes que não estudam porque não têm condições económicas. Quando nós, até comparativamente com outros países, temos um número de licenciados muito inferior. E isto também é um sinal, no nosso entendimento, de retrocesso. E por isso eu acho que o Estado português e o Governo português deve mostrar disponibilidade para receber aqueles que cá queiram estudar, mas em primeiro lugar deve estar preocupado com aqueles que estão cá, são portugueses e não têm condições para estudar, até também no reforço da ação social escolar, porque hoje para ter acesso a uma bolsa de estudo no ensino superior é preciso viver muito próximo, se não abaixo do limiar da pobreza. Basta dizer que no ano letivo 2009-2010 havia no total do ensino superior 73 mil estudantes bolseiros, 73 mil, e o ano passado existiam 57 mil. E porque tem sido cada vez mais difícil ter acesso à bolsa, também estas dificuldades de continuar a estudar no ensino superior são cada vez maiores. Sobre a questão do aborto e sobre a questão dos impostos, dizer o seguinte: eu acho que, eu não sei se tu tens números, mas aquilo que os dados da interrupção voluntária da gravidez dizem é que nós temos, e eu também, pronto, gostava de deixar aqui a minha opinião, o direito à interrupção voluntária da gravidez foi uma conquista da luta das mulheres portuguesas desde há muito tempo. E contribuiu para o combate ao aborto clandestino, para situações inaceitáveis em que as mulheres portuguesas eram sujeitas a situações
desumanas para ter acesso à interrupção voluntária da gravidez. E nós, comparativamente com outros países que, por exemplo, têm a lei da interrupção voluntária da gravidez há muito mais tempo do que nós, temos taxas de reincidência muito menores, ou seja, mulheres que recorrem mais que uma vez à IVG. Temos, por exemplo, comparativamente aos países nórdicos, uma taxa menor. E, por isso, é que eu digo que a quebra da natalidade não pode ser justificada pela questão da interrupção voluntária da gravidez, porque nem sequer, do ponto de vista estatístico, há dados que justifiquem essas questões. Relativamente à questão dos impostos, dizer que podem ser sempre tomadas medidas, do ponto de vista fiscal, que permitam algum tipo de incentivo. Por exemplo, muito recentemente na Assembleia da República foi aprovada uma proposta para que as pessoas que têm crédito bancário, de acordo com o número de filhos, possam ter uma ligeira diminuição do ponto de vista fiscal desse impacto. Essa proposta até foi do PSD e do CDS. Mas essa proposta é muito limitada no âmbito da sua aplicação. Porque hoje, para ter acesso, o anterior governo do Partido Socialista acabou com o 4º, com o 5º e com o 6º escalão do abono de família. Foi o anterior governo do Partido Socialista, é verdade, mas este governo mantém esse corte. Agora, qualquer família que viva com o rendimento da sua família, de acordo com o número de filhos, naturalmente, superior a 628 euros mensais, portanto, qualquer família que sobreviva com 628 euros mensais, os alunos os seus filhos perdem o abono de família. Isto depois tem implicações, por exemplo, na ação social escolar da escolaridade obrigatória, porque são os escalões do abono de família que determinam o acesso ao escalão A e ao escalão B e aqueles que têm acesso ao abono de família e aos apoios. Mas, contudo, importa dizer que nós temos números de pobreza infantil muito graves e mais de 50% das crianças e jovens no nosso país vivem em famílias que sobrevivem com menos de 628 euros por mês. E, portanto, é uma situação dramática em que muitas famílias, mais de metade das famílias com crianças e jovens a seu cargo, sobrevive, porque ninguém vive com 628 euros por mês, sobrevive com menos de 628 euros. Sobre políticas natalistas e o que é que podia ser aprovado. Desde logo, a questão, por exemplo, do reforço do abono de família e do aumento do salário mínimo nacional. Porque só tendo condições económicas mais favoráveis é que as pessoas, e estabilidade no emprego, é que as pessoas podem pensar em ter filhos. Outra medida, por exemplo, o reforço do abono de família. Nós defendemos, o PCP defende a universalização do abono de família, isto é, que todos os jovens tenham acesso ao abono de família, independentemente da família onde estão, sendo que naturalmente que as famílias com menos condições têm um valor mais reforçado. Vou-vos dar um exemplo. França tem neste momento um abono de família a todas as famílias. Claro que tem um patamar que é naturalmente importante, de famílias ultramilionárias que já não têm acesso, mas famílias que vivem com rendimentos ainda assim considerados mais acima da média, as crianças continuam a ter abono de família. Sobretudo porque o abono de família não é um direito dos pais. O abono de família é um direito da criança. E não é isso que determina hoje a decisão de um casal ter filhos, mas importa isso. Importa ter isso em consideração. Outra questão era, por exemplo, o período de licença de maternidade. Os países nórdicos têm períodos de licença de maternidade, que pode ser gozado pelo pai e pela mãe, que pode ir até aos 3 anos de idade, com perdas da remuneração muito baixas. No nosso país, a licença de maternidade é de 4 meses, se for de 5 meses da mãe e o pai não gozar de um mês, a mãe não recebe a licença de maternidade a 100%, só recebe 80%. Isso é negativo, porque pode haver situações hoje, desde logo pelo desemprego. Porque o que a nossa lei diz é que se a mãe quiser ficar em casa 5 meses, só recebe os 5 meses a 100% se o pai ficar um mês. Mas hoje há pais que estão desempregados e por isso a mãe não podem escolher, estão desempregados, ficam naturalmente em casa porque estão desempregados. Ou, por exemplo, há muitos pais que, tendo um contrato a prazo de 6 meses, não podem chegar ao seu patrão e dizer: olha, agora o meu filho nasceu, vou ficar um mês em casa. Porque o patrão não vê isso com bons olhos, porque infelizmente o patronato no nosso país não vê com bons olhos o facto dos trabalhadores terem filhos, porque as crianças adoecem, depois tem que se faltar ao trabalho, depois vão-se a reuniões à escola, depois as crianças ficam doentes e alguém tem que ficar com elas em casa, e portanto isso não é bem visto, porque é visto que quem tem filhos produz menos no local de trabalho. Por exemplo, na Dinamarca,
Quem paga o subsídio de maternidade e de paternidade nem sequer é a Segurança Social, são os patrões que pagam. Porque há um entendimento de que se o trabalhador estiver feliz no seu local de trabalho e em condições positivas, produz muito mais. É um entendimento que está a anos-luz daquilo que nós vivemos, não é? Mas são medidas também deste tipo que podem ajudar a que as famílias tenham mais filhos. Por exemplo, não há uma rede de creches públicas no nosso país. Nem há uma rede de pré-escolar pública que assegure as necessidades de toda a população. Uma forma também de incentivar as famílias a ter mais filhos era criar uma rede pública de creche em que os pais não tivessem que pagar para que os seus filhos estivessem lá, e também uma rede pública de pré-escolar, porque hoje, por exemplo, mesmo uma família em que os dois membros da família estejam desempregados, no âmbito daquilo que são tabelas, por exemplo, mesmo no âmbito das IPSS, pagam 40 euros por creche. E há muitos pais que, estando desempregados, estão a tirar os filhos destes equipamentos porque são 40 euros que são necessários para pagar outro tipo de despesas, sendo que é muito negativo para a criança deixar de estar na escola, no seu ambiente onde tinha rotinas, onde socializava com outras crianças e tinha acesso a um conjunto de outras atividades. Sobre a legalização da cannabis, dizer o seguinte, a questão da legalização, aliás, eu acho que a pergunta que tu fizeste parte do princípio que há uma coisa e que a cannabis é uma droga leve e que há outra coisa que são drogas pesadas. Normalmente quem coloca esta questão parte desse princípio. Eu, enquanto deputada do PCP, como volto a dizer, se calhar se tivesse aqui um deputado de outros partidos teria outra opinião. Eu, enquanto deputada do PCP, daquilo que é a reflexão que já fiz sobre esta matéria, eu não faço a distinção entre drogas leves e drogas pesadas, porque entendo que a droga é um fator de degradação das capacidades das pessoas. A droga pode ser utilizada, a cannabis pode ter um efeito terapêutico para fins medicinais. Está estudado nesse âmbito, mas eu acho que, até da minha experiência pessoal, eu conheço jovens que quando fumam não têm vontade de fazer nada. Não têm vontade de fazer nada, porque isso de certa forma anestesia. E isso é um inibidor das capacidades das pessoas. Eu joguei muito tempo futebol federado e joguei futebol no desporto escolar e tinha colegas meus que consumiam. E muitas vezes chegávamos à hora do jogo e depois correr está bom. Porque isso inibe as capacidades do ser humano, não é? Porque se a droga fosse boa, era uma coisa que se começava a dar desde logo no pré-escolar, não é? E eu tenho um entendimento, enquanto deputada do PCP, que a droga não é um estimulante das capacidades intelectuais e físicas dos jovens, não é? No meu entendimento. E também está provado que muitos dos jovens e dos adultos que acabam por ter um percurso de consumo nas ditas, e volto a dizer, nas ditas drogas pesadas, iniciaram nas drogas leves. E, portanto, essa fronteira também é uma fronteira muito difícil e, portanto, eu sou contra a legalização das drogas, ainda mais porque houve países que fizeram essa opção e hoje estão a sofrer essas consequências, porque nos países em que houve legalização das drogas, por exemplo, na Holanda, houve legalização das drogas, mas os consumos não diminuíram, muito pelo contrário, inclusivamente consumos de drogas ditas pesadas. E, portanto, isto está associado. Para além disso, a droga é uma indústria, não é? Porque enquanto há vidas que estão a ser perdidas e destruídas, há quem esteja a lucrar muito com a droga, porque a droga é um negócio altamente lucrativo no quadro do sistema capitalista e, portanto, é um negócio associado muitas vezes ao tráfico de droga, ao tráfico de seres humanos, a um conjunto de outros problemas. Sobre a questão do envelhecimento e sobre a questão porque é que estão a ser encerrados juntas de freguesia, lares, centros de saúde, dizer o seguinte: é óbvio que ninguém vai viver para um concelho onde não há correios, onde não há centro de saúde, onde não há escola. E isto significa que aquilo que tem vindo a ser feito no encerramento de escolas de primeiro ciclo, no encerramento de centros de saúde ou de extensões dos centros de saúde, do encerramento de postos de correio, da extinção da junta de freguesia, isso contribui para que as pessoas não queiram viver nesses sítios porque lá não têm acesso aos serviços públicos. E isso tem efeitos, naturalmente, no envelhecimento da população. E por isso é que em tantas aldeias do interior, aqueles que continuam a viver lá são pessoas envelhecidas, que viveram lá ao longo das suas vidas, mas que hoje ninguém lá quer viver porque não tem lá serviços que precisa para o seu dia-a-dia. E por isso é que é importante... E eu volto a dizer, há pouco, tendo em conta a pergunta que fizeram sobre o Pacto da Troika, sobre o memorando de entendimento e a questão da dívida, que, por exemplo,
Que reflexo é que teve esse dito memorando de entendimento para a melhoria de condições de vida no interior do país? Só veio agravar as condições de vida do interior do país, porque veio encerrar repartições de finanças, veio encerrar escolas de primeiro ciclo, porque veio impor medidas desse tipo. Então quer dizer que a Troika não veio cá para resolver os problemas do país, veio para resolver os problemas da capitalização da banca, onde para aí houve dinheiro, houve 12 mil milhões de euros, mas aquilo que é a valorização dos serviços públicos e a importância que tem para a fixação das populações, não resolveu. Eu não sei se a pergunta que a vossa colega, a última pergunta que fez sobre os cursos, eu não ouvi bem, eu não sei se tu disseste que era importante abrir mais cursos, ou se era importante abrir mais vagas, porque nós até temos muitos cursos. Se pudesse explicar melhor, se faz favor. É importante abrir mais cursos para os estudantes, como na nossa situação. Temos poucas opções de escolha. Nós só podemos escolher, neste caso, na nossa escola, só podemos escolher entre humanidades ou ciências. Isso diz cursos profissionais. Mas se abrissem opções, não estou a falar só da nossa escola, sei que no país também há muitas escolas, tem muitas opções. E ao reduzir estão a reduzir os postos de trabalho, as nossas opções no futuro quando vamos para a universidade. Acho que já percebi a tua questão. Eu pensava que estavas a falar do número de vagas nos cursos. Pronto, já percebi que tu estás a colocar a questão sobre o ensino secundário e a escolaridade obrigatória. Isto para dizer o quê? Que eu por exemplo, eu fui da área de humanidades e quando terminei o 12º ano, fiz exame, na altura fazia-se exames nacionais a tudo, portanto fiz exame nacional a todas as disciplinas que acabaram no 12º ano e depois em função dos cursos concorria com a nota específica e com a média, não é? E continua a ser assim. O que acontece é que tu hoje tens há hoje duas vias, podemos assim dizer, na escolaridade obrigatória. Há uma via de prosseguimento de estudos, que é entendida assim, que é a via do regime dos cursos da área científica, tecnológica, economia, artes, e depois há a via profissionalizante. E dentro da via do prosseguimento dos estudos, se tu tiveres uma formação muito alargada, isto depois também te permite concorrer a uma série de coisas. Há quem tenha um entendimento de que há pessoas que estudam as questões da pedagogia e das ciências da educação que defendem que a formação na escolaridade obrigatória não deve ser uma formação que vai afunilando. Deve ser uma formação que permita o contacto com diferentes áreas do saber, que permita, de facto, que os estudantes e os jovens passem por diversas áreas, para quando chegar ao 12º ano poderem escolher uma área em concreto e depois no ensino superior vão se especializando. Fazem uma licenciatura numa área, depois se tiverem dinheiro e vontade podem fazer um mestrado e aprofundam já uma matéria da licenciatura, depois se quiserem ir ainda mais longe e ainda tiverem mais dinheiro, fazem um doutoramento e notas numa área mais específica. Na minha opinião, e volto a dizer que há várias opiniões sobre isto, na minha opinião, na escolaridade obrigatória nós não devemos afunilar muito a formação, porque isto depois limita-nos. Por exemplo, eu quando cheguei à universidade fui usar coisas que dei na geografia de 11º ano e não entrei com a nota de geografia. Por exemplo, às vezes no dia-a-dia, quando tenho que tomar posição sobre uma coisa, quando tenho que ler coisas, vou-me lembrar de coisas que a minha professora de História nos deu, por exemplo, sobre a natalidade. E agora a crise demográfica. O aumento da natalidade está associado, historicamente, ao longo da história, a períodos em que houve melhoria das condições de vida das populações. Em Portugal, o grande boom de natalidade foi a seguir ao 25 de Abril, porque instituiu-se o salário mínimo nacional, porque se passou a consagrar o direito à educação, o direito à saúde, as pessoas viram as suas condições de vida melhorar, e isso também dava confiança, esperança, alegria, e as pessoas tinham também mais filhos. Historicamente, o aumento da natalidade está associado a isto. Se calhar se na minha formação do secundário eu não tivesse tido esta componente da história e da geografia, eu hoje não estava em condições de estar aqui a falar com vocês e refletir sobre isto. E por isso a nossa formação não deve ser uma formação na escolaridade obrigatória muito limitada. Deve-nos permitir ter bases sólidas para quando depois chegamos ao ensino superior termos condições de escolher uma formação e nos podermos adaptar, porque eu acho que também não interessa nós termos só muito bons e só sabermos fazer uma coisa, porque depois precisamos de ter outra experiência profissional e depois estamos mais limitados. E só dizer o seguinte, nós em termos de ensino superior, até temos muitos cursos de ensino superior.
Se calhar até temos mais, até temos demais, porque às vezes há engenharia do ambiente, há vários tipos de engenharia, há vários tipos de gestão, quando se calhar se a formação na base fosse, e mesmo a nível do ensino superior, fosse sólida e alargada, depois numa fase de especialização é que seria possível aprofundar. Muitas vezes nós entendemos que quando queremos acabar o ensino secundário já queremos saber muito sobre uma coisa e sobre o que é que vamos fazer. Mas às vezes também é importante termos ferramentas que nos permitam depois adaptar-nos a situações muito distintas. E eu acho que no caso das humanidades, há uns tempos atrás, porque permitia-nos isso, de certa forma, ter uma formação mais ou menos base, que nos permitia optar por um conjunto de cursos muito diferenciado. A área das ciências permite isso, não é? Permite ir pela área permite concorrer para a área de humanidade, permite concorrer para uma série de outras formações e por isso há alunos que também escolhem essa via porque gostam especialmente. Por isso, não é por não ter uma formação específica que aquela pessoa não encontra trabalho, porque isso até poderia funcionar em sentido contrário, porque se ela fosse muito especializada, poderia até não conseguir fazer coisas distintas daquela que é a sua formação. E o que nós hoje mais temos são pessoas que, independentemente da sua formação, fazem o que lhes aparece à frente porque precisam de sobreviver. Portanto, eu tenho colegas meus que acabaram o meu curso e desde que acabaram o curso continuam a trabalhar em caixas de supermercado. E tenho colegas meus que felizmente tiveram dinheiro para pagar à União Europeia para estagiar lá e estagiaram na União Europeia. Eu tenho colegas meus que acabaram o curso em 2005, estamos em 2014 e nunca trabalharam a receber, trabalharam sempre de borla ao longo do seu percurso. E isto dá para quem tem condições para que os pais possam ajudar, mas os pais hoje também têm cada vez mais dificuldades. E por isso, o que era preciso de facto era numa aposta no emprego com direitos e não apenas no emprego precário, que é aquilo que hoje acontece e que tem sido seguido pelo atual governo, a questão dos estágios remunerados, quando muitas vezes aquele estágio é a ocupação de um posto de trabalho permanente num serviço ou numa empresa e o que aquela pessoa devia ter era um contrato com direitos, um contrato de ingresso na carreira e um conjunto de outros exemplos. Não sei se há mais questões. Bom dia. A minha questão passa pela questão da imigração, pela elevada taxa de imigração que se está a verificar em Portugal neste momento. Porque encontra aqui um certo contrassenso. Há condições a nível económico e a nível de estabilidade futuras que se devem verificar para conseguir manter os portugueses por cá. Se essas condições não se verificam, os portugueses têm tendência a abalar para outros países à procura de melhores condições de vida. Mas como a senhora deputada disse há pouco, o próprio governo português está a criar, de certa forma, condições para a elevada taxa de desemprego. Sendo assim, que outras medidas é que o governo pensa tomar para combater este problema? Bom dia. Como alunos de secundária, passamos por um período da nossa vida em que somos obrigados a decidir o nosso futuro, particularmente escolher o curso superior em que iremos enveredar. Tendo em conta as condições socioeconómicas do país, qual é a área do ensino superior que se considera mais promissora em termos de garantias de emprego? Olá, senhora deputada. Eu e a minha lista queríamos fazer duas perguntas. Qual é a quantidade de droga ingerida em Portugal? E a Troika negociou algumas medidas sobre o consumo de droga. Que razões levaram ao aumento do consumo? Na sua opinião, quais são as motivações que levam as pessoas a experimentar? Bom dia, senhora deputada. A minha questão é, o que é que o governo está a pensar fazer para combater o aumento do consumo de drogas em Portugal? Obrigada. Muito bom dia, senhora deputada. Como é que o Parlamento está a analisar o problema das drogas? E os deputados deslocam-se às escolas para resolver esses problemas? Já que Portugal está em crise, onde é que os toxicodependentes vão arranjar o dinheiro para comprar as drogas, já que são uma coisa assim tão cara? E a segunda é... se a senhora deputada achava bem policiar as fronteiras para diminuir o tráfico de droga. Por que é que os portugueses dizem que o país é mau e os estrangeiros dizem totalmente o contrário? Eu acho que a Troika não negociou. Para já a Troika não negociou. A Troika chegou cá e impôs
A Troika não chegou cá, recolheu contributos das pessoas sobre o que é que se devia ser feito e depois decidiu de acordo com as pessoas. Não, impôs um conjunto de medidas que foram subscritas, é verdade, por 3 partidos, mas PS, PSD e CDS, mas não negociou nada com ninguém. Chegou cá e impôs um conjunto de sacrifícios. E por isso eu acho que não impôs nenhuma medida relativamente a esta, mas impôs uma medida que foi a reestruturação dos serviços da administração pública e que, de certa forma, esteve na base da extinção do IDT, do Instituto da Droga e Toxicodependência, e a formação do novo Instituto, que deixou de estar focado só nas questões da droga. E é importante perceber, por exemplo, que em janeiro deste ano deixou de haver dinheiro para que aquelas equipas de técnicos, porque, respondendo aqui à questão do vosso colega, não são os deputados que vão às escolas resolver as questões relacionadas com os consumos e com a droga. Eu nem sequer tenho formação para poder fazer isso. Eu só posso ir às escolas, ouvir as vossas perguntas, conhecer, ouvir, para saber se as vossas preocupações e as vossas experiências podem servir para fazer leis novas sobre isso, e posso saber se o Governo está a cumprir o seu papel de falar sobre as drogas, sobre a perigosidade disso, as consequências que isso tem, mas eu não sou enfermeira, não sou médica, não posso trabalhar com os toxicodependentes nem com os jovens que consomem relativamente a isso. Mas o que sabemos é que, desde janeiro deste ano, as equipas de rua, que são técnicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, que andam no terreno a trabalhar com os toxicodependentes, este número de equipas tem diminuído muito porque houve redução e houve despedimento de alguns destes técnicos e, portanto, hoje há muita falta destas equipas de rua que trabalham as trocas de seringas e um conjunto de programas importantes. Sobre a questão da quantidade de droga, eu não tenho essa informação, posso tentar pesquisar e depois informar a professora. As questões da droga no Parlamento são tratadas na Comissão de Saúde e eu não integro a Comissão de Saúde. E eu, antes de vir para aqui, pedi à minha camarada que está na Comissão de Saúde alguns dados, ela enviou-me alguns dados, não enviou, eu acho que sobre este em concreto não sei se existem, mas assim, se eu tiver esses dados, envio-vos. Sobre que razões é que levam ao aumento do consumo? Há diferentes tipos de razões. Há razões individuais de cada pessoa, há razões que explicam uma propensão maior para se deixar influenciar por amigos que já consomem e, portanto, têm curiosidade, e eu acho que a razão porque é que as pessoas experimentam, eu acho que a primeira razão é porque há curiosidade em saber quais é que são os efeitos. E muitas vezes entre os jovens há a questão da influência. Num grupo de amigos, muitas vezes, se muitos consomem e um resiste em consumir, muitas vezes é gozado, desculpem lá a expressão, mas é verdade, é gozado porque não consome, porque não tem coragem para consumir e és um piegas e porque é que não experimentas. E muitas vezes é esta pressão dos amigos sobre os colegas. Muitas vezes é verdade que estão num grupo em que todos consomem e só um não consome, não está sob o efeito daquilo, está a ver a degradação à sua volta e não consegue acompanhar aquele ritmo de destruição, porque o consumo de drogas leva à destruição de uma pessoa. Sobre o dinheiro para comprar droga. Mas dizer-te uma coisa, o responsável pelo Programa Nacional de Acompanhamento das Drogas, que é um responsável do Ministério da Saúde, diz que o agravamento das condições económicas, o facto de uma pessoa estar desempregada e não ter emprego, as preocupações quanto ao futuro, estão na causa do aumento de pessoas que voltaram a consumir, isto é, pessoas que já estiveram no mundo da droga, que conseguiram sair devido a tratamentos, mas que, por falta de perspectiva sobre o seu futuro, porque não têm emprego, voltam a cair no mundo da droga, porque muitas vezes a droga também tem um papel de anestesiar e de, durante aquele momento em que se consome, fazer esquecer dos problemas que as pessoas têm nas suas vidas. Sobre o que é que o Governo está a pensar, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não sou membro do Governo. Porque na Assembleia há deputados de 2 partidos que sustentam o Governo, que são os 132 deputados do PSD e do CDS. E eles também não são do Governo, são deputados que sustentam o Governo. E eu, não sendo do Governo, não posso dizer o que é que o Governo está a pensar. Eu acho que daquilo que é conhecido e que vai sendo tornado público pelo Ministério da Saúde, é que há uma questão que é juntar o combate à droga a outros vícios e que nós entendemos que isto vem alterar um caminho que tem vindo a ser feito até agora e é negativo,
e por isso é mau. Mas era desde logo importante que o Ministério da Saúde tivesse mais técnicos, mais enfermeiros, mais médicos a trabalhar nisto, mais equipas de rua nos sítios onde se vende, onde se trafica droga, e era também importante que o Ministério da Justiça tivesse mais, o Ministério da Justiça e os órgãos de polícia criminal, a PSP, a GNR, mais meios para investigar aquilo que é o negócio da droga e o tráfico de droga, porque muitas vezes o que acontece é que não há número de agentes suficientes, quer agentes no terreno, quer agentes que fazem este trabalho de investigação para combater eficazmente o tráfico de droga, que são rotas internacionais de tráfico. Sobre a questão do vosso colega, porque é que os outros acham, porque é que quem cá vive acha que o país é mau e quem vem cá visitar o país acha que o país é bom? Eu não sei se é porque quem cá vem visitar o país vem em férias e por isso deve vir logo mais contente, não é? Porque vem de férias. E normalmente quem tem dinheiro para vir passar férias no nosso país é quem tem condições económicas para ter umas férias boas, não é? E por isso quem vive cá com o salário mínimo nacional ou quem vive cá e está desempregado é óbvio que está preocupado sobre a sua vida, não é? Portanto, é óbvio que não está muito contente no momento em que está cada vez pior e mais pobre, mas continua a haver uma minoria no nosso país que continua a ser mais rico, porque nós vivemos todos em crise, mas tem aumentado o número de multimilionários e, portanto, alguma coisa aqui vai mal. Se a maioria das pessoas está pior, mas há uma minoria que está melhor, alguma coisa vai mal no nosso país. Sobre as medidas que pensa o Governo tomar sobre a questão da imigração e do desemprego, mais uma vez volto a dizer, eu não posso responder pelo Governo, porque eu não sou membro do Governo e, portanto, provavelmente se estivesse cá um membro do Governo responderia uma opinião diferente da minha. Agora importa dizer o seguinte, o desemprego não é uma inevitabilidade, não é por acaso, não cai por obra e graça. O desemprego serve para baixar salários, porque vocês devem ter estudado isto na história e na geografia, quanto mais pessoas estiverem disponíveis para trabalhar, mas sem emprego, e o desespero é cada vez maior, porque este Governo, para além disso, cortou no subsídio de desemprego. E isso faz com que, hoje, praticamente a maior parte das pessoas que estão desempregadas não têm acesso ao subsídio de desemprego, então não tem como sobreviver. E uma pessoa que está desesperada, tem contas para pagar e filhos para alimentar, aceita qualquer coisa a qualquer custo. E, portanto, se lhe disserem que o contrato de trabalho diz que são 8 horas, mas tens que trabalhar 10 horas, as pessoas têm que se sujeitar a isto porque precisam de sobreviver. E por isso, quanto mais pessoas estiverem disponíveis, mais pode usar o argumento se não queres. O quê? Estás chateado? Não gostas de trabalhar ao sábado, ao domingo e ao feriado? Olha, há quem queira. Por isso vai-te embora que há muita gente para entrar. E, portanto, o desemprego acaba por ser um instrumento para baixar salários daqueles que estão a trabalhar e têm salários e para reduzir direitos. Acaba por ser um fator de pressão sobre a qualidade do emprego. Porque quanto mais pessoas estiverem disponíveis para aceitar qualquer coisa a qualquer custo, isto vai interessar àqueles que querem pagar cada vez menos. Por isso, um licenciado estiver disponível para ganhar o salário mínimo nacional, mesmo que a lei diga que ele tenha ganhado os salários mínimos nacionais, é melhor ganhar o salário mínimo nacional do que não ganhar nada. E então, em vez de se lutar para que ele ganhe 2 salários mínimos nacionais, não, melhor é ele ganhar o salário mínimo só. Mesmo que isso vá contra a lei, porque ele aceita isso. Aceita isso porque está desesperado. E, portanto, eu acho que este Governo não está nada preocupado, é a minha opinião, obviamente, não é? Em combater o desemprego, porque senão acabava com o despedimento de muitos, até desde logo, responsabilidade direta na administração pública, enfermeiros, professores, psicólogos e tanta gente que faz falta aos serviços públicos. Eu acho que respondi às questões. Não sei se houve mais alguma questão que colocaram que eu não tenha respondido. Mas, só para terminar, dizer-vos o seguinte, no âmbito das vossas propostas, eu acho que vocês devem pensar em 2 coisas. Muitas vezes, sobre as questões da demografia, há 2 visões distintas, se pudermos assim simplificar. Muitas vezes o que distingue a esquerda da direita é que a esquerda e os partidos da esquerda e o pensamento da esquerda acha que as questões da demografia estão ligadas a questões económicas e sociais. E muitas vezes as pessoas com um pensamento mais à direita acham que isso é mais uma questão individual e por isso invocam questões mais individuais. Mas na minha opinião, e volto a dizer que há várias opiniões, na minha opinião não é possível resolver o problema da quebra de natalidade, da imigração e do envelhecimento sem outra política económica e social de distribuição mais justa da riqueza, de combate ao desemprego, de criação de emprego com direitos. E sobre as questões da toxicodependência, também há 2 visões sobretudo diferentes. O nosso país fez um caminho
na descriminalização do consumo e deixou de entender que uma pessoa que é toxicodependente é um criminoso e passa a ser um doente. E este entendimento permitiu um caminho muito importante, porque obrigou o Estado a criar uma política de apoio e de certa forma, de salvação daquela pessoa, de entender que aquela pessoa, por infelicidade, caiu no mundo da droga, mas deve ter condições para, se tiver força para isso, sair desse mundo, porque a droga destrói a vida de milhares de pessoas e de famílias. E este é um entendimento progressista, não é? De que o Estado tem a obrigação, através de ir às escolas falar com os alunos, de ter técnicos no terreno, de ter no Ministério da Saúde serviços especializados para tratar da droga e toxicodependência sobre isso, e isso é importante. E depois há um entendimento que acha que quem cai na droga é porque quer e o Estado não deve gastar dinheiro com isso. Também há este entendimento. Não é um entendimento que tenha acontecido no nosso país, felizmente, mas há aqui outros países que têm e que nós entendemos que é negativo. Só sobre as vossas propostas, só se me permitem uma sugestão, sem querer influenciar nada. Muitas vezes os vossos colegas, quando fazem propostas, tentam, nas propostas, quando estão a escrever, logo explicar a proposta. E isso às vezes ficam propostas muito grandes, com 6, 5 linhas. Às vezes mais vale arranjar uma ideia concreta, uma ideia simples, objetiva e sintética, porque depois é mais fácil, até quando tiverem que negociar as vossas propostas, juntar a vossa proposta com a proposta de outros colegas e de outras listas. E por isso eu acho que é sempre bom pensarem numa ideia, em vez de quererem meter tudo num parágrafo, fazerem poucas linhas, uma ideia mais objetiva e sintética, e depois quando tiverem que intervir, em vez de ler, só explicam porque é que apresentaram aquela proposta e porque é que acham que aquela é importante. Acho que ajuda mais assim depois ao trabalho a acontecer. Por isso espero que vocês tenham uma boa sessão de escola do Parlamento dos Jovens e Distrital e espero que nos possa ver depois na Assembleia da República. Obrigada. Podem se sentar, Não sei se alguma das suas professoras quer dizer alguma coisa. Eu queria, em nome das turmas do segundo ciclo, e agradecer à senhora deputada pelo contributo que veio dar ao esclarecer os assuntos e também ao permitir e ao clarificar os procedimentos do próprio secretariado do Parlamento dos Jovens. Queria agradecer aos colegas que acompanharam as turmas e aos diretores de turma, porque estamos todos envolvidos e vamos todos desencadear o processo e é para nós, apesar de não serem com a substância adequada ao segundo ciclo, mas pensamos que ao ser uma das escolas que participa, é um bom contributo que também pode contribuir. Senhora Professora Marino. Eu só quero agradecer à senhora deputada, obviamente, e a todos os colegas que trouxeram os alunos, que prescindiram da sua aula para estar aqui, e aos alunos, evidentemente. E bem acho que... Vamos então, com a autorização da senhora deputada, encerrada a sessão.